um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, né? Como aí um flamenguista muito querido, estamos aí, eu vim até de vermelho e preto, homenagem ao meu time também, né? Então, vou apresentar para vocês o Carlos Eduardo Cortez. Você tem o apelido de Cadu, não é isso? Sim, sim. Boa tarde, meu. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu venho e muito feliz. Eu gosto muito da Marli, já tivemos chance de ter contatos fora. Eu acho que é uma pessoa que é muito importante para a cidade, né? Então é um orgulho muito grande para mim estar aqui. Obrigada, né? Eu sei, nós temos algo em comum, ser flamenguista. Com certeza. E rotarianos também, né? Isso. Mas o pessoal chama você de Carlos Eduardo ou de Cadu? Tanto faz. Não, como que as pessoas chamam mais? Então, mais no trabalho está sendo mais Cadu. E fora do trabalho, muita gente me chama de Carlos Eduardo. Então tá. É o nome do meu neto, Eduardo. Ah, é? Só que ele é só Eduardo. Mas vamos falar, assim, vamos começar falando da sua loja. Foi linda. Sim, foi um dia muito feliz na minha vida. E a Marli me deu o orgulho de ter também como convidada lá. Então nós inauguramos a loja, que foi importante, é importante, né? Mas naquele dia houve uma festa muito mais importante que a abertura da loja, que foi ter a chance de trazer 3 jogadores da década do time de 80, 81, né? O time que fez o Flamengo passar a ser grande, né? Até então o Flamengo era grande em torcida, mas os títulos eram muito mais estaduais e regionais, né? O time de 80 foi pela primeira vez campeão brasileiro. E em 81, um ano fantástico, nós só não ganhamos o brasileiro, ganhamos o estadual, a Libertadores da América pela primeira vez e ganhamos o título mundial, que é o único até hoje, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter 2. Né? Então, nós fizemos uma festa que vieram o Adílio, o Andrade e o Júlio César Uri Geller. Eles foram espetaculares, conversaram com todo mundo. Primeira coisa da festa foi um bate-papo com eles, uma resenha com eles, e que todo mundo fez pergunta à vontade, foi super agradável. Muito simples, né? Muita vontade, eu gostei muito deles. Marli teve chance, tem fotos dela com o pessoal, todo mundo tirou foto. E trouxemos também a charanga, que a charanga é uma coisa histórica do Flamengo. Aquela banda que tocou? É a charanga. A charanga, Marli, eles completaram em outubro 80 anos de existência. É a primeira torcida organizada do Brasil e a primeira torcida a levar o instrumento para dentro do estádio. Entendeu? Eu não sabia. Então isso que eu estou falando que foi uma homenagem tanto aos jogadores, aos ex-jogadores, quanto à charanga. Eu assisti muito jogo no Maracanã, na década de 70 e 80 principalmente, ao lado, abaixo, acima da charanga, que era um lugar tranquilo, música incentivando o time o jogo inteiro, e não tinha briga, não tinha confusão. Era conhecida como um lugar sempre foi um lugar muito calmo. Então foi uma homenagem a eles também, tanto a charanga quanto aos ex-jogadores, né?
não dá para trazer o time todo, a vontade seria. Vontade seria. Mas eu acho que eles foram muito bem representados. A loja... Sim, eles tiveram É. o tempo deles, não é isso? Pois de é. sucesso. Exato. Você vê que eles continuam ainda lá trabalhando, né? Continuam, todos ligados ao Flamengo. E esse tipo de evento, né, eles se tornaram embaixadores do Flamengo, né? Eles participam de muitos eventos como esse, seja a inauguração, instituição de caridade, hospitais, enfim, o que for, né? Eles vão e participam. Vocês viram que profissionalismo, que eles atenderam todo mundo à vontade, sorriso no rosto, exato. né? Então foi muito agradável, né? Eles tiveram o tempo de glória deles, né? Exato. Passou, como tudo passa, né? Exato. E para mim foi isso, um tributo meu a eles, meu, que eu digo, e meu da torcida do Flamengo, a pessoas que foram tão importantes na vida do Flamengo, entendeu? Exatamente. Eu fiquei muito feliz, assim, muito realizado com isso. E eles devem estar saindo felizes dali, né? Pela atenção, o carinho do friburguense com eles, né? Saíram. Eles, todos os três, nos dias seguintes, me mandaram mensagens assim, espontâneas, sem eu perguntar nada, agradecendo e exaltando assim, a recepção que foi dada a ele. Eles ficaram felizes também. Né? Foi muito bom, muito bom. E aí, com isso, o que acontece? Friburgo, que é uma cidade que não é pequena, né? Está entre as maiores do estado do Rio, tem 2 lojas agora para o flamenguista se sentir bem, conseguir comprar os produtos que queiram e também fazer resenha, né? Eu era sócio da loja do Cadima, hoje ele é só do Serginho, e a loja lá do Espaço Arp, que ficou só minha, né? Na verdade é minha e de meus 2 filhos, que são meus sócios lá. Então, Friburgo, o flamenguista de Friburgo ficou mais bem atendido. Exato. Né? E tem espaço para os 2. Tem, quanto mais do Flamengo. Pois é. Que é a paixão do brasileiro, e do isso friburguense. nos foi colocado pelo franqueador. Há quase 3 anos atrás, ele nos avisou que Friburgo cabiam 2 lojas. Assim, é uma franquia, né? É uma franquia. É uma franquia, Marli, do Flamengo. O contrato nosso é assinado pelo presidente do Flamengo. O royalties mensal que nós pagamos, a gente paga na conta do Flamengo, entendeu? E todos os produtos que nós vendemos, todos, sem exceção, os fabricantes pagam royalties ao Flamengo, entendeu? Então, é o que eu falo, não é muita coisa, acredito que não seja dentro... O Flamengo esse ano deve fechar o ano com 1 bilhão e 200 milhões de receita. As lojas não devem dar tanto dinheiro assim, mas um pouquinho a gente está contribuindo. Exato. Entendeu? A gente quer ter um time bom, um time vencedor, um time forte, um clube respeitado, há 10 anos sem atrasar salário. Isso deve ser recorde. Isso, não é para qualquer um, não. A gente, um pouquinhozinho, a gente está com... Mas é um negócio, é aquela gota d'água todo dia. Exatamente, é? Exatamente. E isso é uma alegria realmente muito grande. Eu, como flamenguista, é uma paixão, né? É uma paixão. É uma paixão, não tem outra explicação. Eu sou muito grato ao Flamengo, porque eu sempre recebi muito, né? Indo aos estádios, torcendo, brincando, tudo. Eu sou sócio-torcedor, desde que lançou o sócio-torcedor. Eu sempre participava de algum tipo de ajuda ao Flamengo, a construção do Ninho do Urubu, enfim. Por quê? Não é para nada, é só porque é um agradecimento meu ao Flamengo. Entendeu? Eu acho que eu recebi muito. E hoje eu virei, entre aspas, sócio do Flamengo. Eu estou muito feliz com isso. Ele agora está com um novo técnico, né? Sim, trocou ontem, formalizou, anunciou. Veio do Corinthians, né? Não é isso? Veio do Corinthians, o VP, Vitor Pereira. Eu não sei se Vitor, meu nome. É um português. Exatamente. É rival do Jorge Jesus. Aí tá bom. Tá bom, Jorge, aquele homem deu uma levantada no Flamengo, né? Fala sério. Não, espetacular, espetacular. Pena que não pôde ficar, né? Uma pena mesmo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse ele hoje, eu não voltava para o Flamengo, não. Né? Porque ele não vai conseguir fazer mais do que ele fez. Tem isso também. Né? Entendeu? Ele pode fazer igual. Vai queimar, né? Eu acho que a chance de ele perder a imagem, e eu aprendi em 74 com o Pelé. Pelé, quando parou, estava muito bem ainda, podia jogar mais. 73 que ele parou, a Copa de 74 ele não foi. E ele, você vai lembrar disso, ele falava
que ele queria parar no auge. Exatamente. A gente tem que saber a hora de parar. Exato. Tem que saber a hora de parar. E aí o Jorge Jesus, ele se parar no Flamengo assim, ele vai ser decantado a vida inteira. Né? Vem para a seleção brasileira, vem para outros projetos no Brasil. Né? Vamos ver. Então eu acho que foi uma mudança, fiquei com pena do técnico sair, que ele nos deu 2 títulos importantíssimos, né? Mas eu entendo também que o Flamengo está voando muito alto. O Flamengo vai ter um Mundial daqui a pouco. Pois é, o Mundial começa quando? A previsão é de ser em fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, antes do Carnaval. Né? Ainda não se bateu o martelo oficialmente. Né? A expectativa hoje, a notícia de ontem ou anteontem, é que deve ser no Marrocos. Mas pois é. No vai Marrocos. acabar com a alegria dos flamenguistas. Podia ser em Brasília, podia ser, seria muito bom. Ou então num país aqui da América do Sul. Muito longe. Estados Unidos poderia ser. É muito longe. Muito longe, a passagem é cara, né? Podia ser na Flórida, né? Que é perto. Exatamente, eu estava todo animadinho. Pois é. Porque a Flórida tem uma estrutura boa, então os preços tendem a ser menores, né? Exatamente. Porque seria um sonho, Marrocos, né? Em 2019, a conquista da Libertadores foi tão importante, depois de 38 anos sem, né? Os quais eu vivi todo esse período, quando o Flamengo ganhou a Libertadores em 81, eu tinha 23 anos, quer dizer, já estava, eu entendia de tudo, né? Então nós sofremos esse tempo todo sem ganhar. Então aquele ano foi tão importante ganhar a Libertadores, que o Mundial não é que não ficou em segundo plano. Perdemos o Mundial, mas não afetou muito os flamenguistas. Só que agora, de lá para cá, fizemos outras duas finais de Libertadores, das quais ganhamos uma. Então a Libertadores, o Mundial esse ano, acho que o flamenguista vai ficar muito na expectativa. E aquilo que eu acho que... Não, foi no outro programa que eu participei, que eu acho muito importante. Isso não é porque o Flamengo tem um patrocinador, um padrinho rico, não. O Flamengo está gerando sua própria receita, o Flamengo está administrando muito bem, está gerindo muito bem. Isso é exemplo que eu acho que pode ser seguido na vida particular da gente, na casa da gente, no Brasil todo. Gerir bem para ter resultados bons. E quantos países vão disputar esse campeonato? Vai o campeão da América do Sul, vai o campeão da CONCACAF, que são as 2 federações aqui das Américas, vai o campeão, não sei se vai mais alguém também eu acho que vai pelo menos 2 da Europa, né? E vai das outras confederações. Vai o campeão de cada confederação ligada à FIFA. Então, da Ásia, da Oceania, né? Então vai ser uma Copa do Mundo. É uma mini Copa do Mundo. Só que é feito de maneira rápida, né? Que bota as confederações menores, primeiro um contra o outro, quem passar vai para a segunda fase, depois vai para a terceira fase. Sendo que os campeões da Europa e da América do Sul só entram na penúltima fase em diante. Eles jogam menos porque, em tese, houve uma seleção anterior, né? Então o Flamengo e a Europa jogam dois jogos, né? O técnico do Flamengo saiu porque venceu o contrato ou quis sair? Não quis sair não, ele foi surpreso, ficou muito surpreendido. O Dorival Júnior. O contrato dele venceu e estava em processo de renovação. Só que aí, não sei o que houve direito, mas o Flamengo se interessou por esse técnico do Corinthians, que também já estava terminando o contrato. Né? O Flamengo, eles fizeram o contrato, eu acho que foi uma opção bem interessante, porque não só por ser um técnico com uma bagagem maior, mas é um técnico com uma bagagem maior que passou 1 ano quase no Brasil. Então ele hoje conhece os times do Brasil, conhece bem o Flamengo, ele jogou 6 vezes contra o Flamengo, foi mal, não teve tanto resultado, mas talvez até por isso que ele está vindo para o Flamengo. Mas enfim, uma pessoa que já está meio adaptada e já está conhecendo o futebol brasileiro. Eu acho que nesse aspecto vai ser uma contratação boa, diferentemente do técnico no começo do ano, português também, Paulo Souza, que ele veio pela primeira vez ao Brasil.
Né? O Jorge Jesus também foi a primeira vez, mas ele deu certo, muito certo. Muito né? certo. Muito certo. O que a probabilidade é menor. Esse rapaz agora, eu acho que nós temos chance de ter um camarada que tem uma bagagem boa, já dirigiu o time, já foi campeão lá fora, e, por exemplo, o Mundial, acredito que ele vai ser útil pra gente. Eu não sabia que Portugal tinha tantos técnicos bons assim, não. Pois é. Entende de futebol, né? Dos países que os técnicos têm se destacado muito, né? Eu não sabia, nunca prestei atenção. Depois, só agora com a vinda do Jorge Jesus. Isso, né? Ascendeu. No passado teve alguns, né? Alguns técnicos portugueses, mas poucos, né? E de vez em quando só. Mas agora não. Desculpe. Agora, vários técnicos brasileiros, portugueses no Brasil e em outros países do mundo. Na Copa do Mundo, a Coreia do Sul, até que perdeu pra gente. É um técnico de um time que perdeu, até não perdeu bem, não, perdeu mal. Paulo Bento, que já esteve no Brasil, é técnico também. Então, então você vê, o Paulo Souza do Flamengo, que veio pro Flamengo, era técnico, quando ele saiu, era técnico da Polônia, do time da seleção da Polônia. Então os técnicos portugueses têm se destacado bastante. Muito. Bastante mesmo. Agora quem está acompanhando. E aqui no Rio tem mais, não sei? No Vasco não era também, não? Não, o Vasco esse ano não. O Vasco já teve ano passado, um técnico português também. Mas o Vasco tem a ver, né? O Vasco deve ser até comum. Mas o Santos teve. Tem vários times brasileiros que têm sondado técnicos portugueses, né? E eu acho que o balanço tem sido mais positivo que negativo. Né? Até eu já vi sobre um comentário de futebol na televisão falando que está na hora do Brasil contratar um técnico de Portugal, até falando de Portugal, ou de outro país, porque não está dando certo com esse não. Exatamente. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas quando se discute hoje quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, não há concordância, mas não há nem muitos nomes para se falar. Porque tem que dar um jeito na seleção, depois que está praticamente com o campeonato ganho, o Tite fazer aquela besteira. Pois é, infelizmente. Eu, pessoalmente, desde o 7-1, que eu desanimei muito, não é por causa da seleção, do time só, mas pessoalmente eu acho que o trabalho da CBF enquanto confederação eu discuto muito, eu critico muito, né? Vários presidentes, ex-presidentes foram presos, foram acusados de corrupção, aí agora teve um que foi acusado de assédio sexual dentro da entidade. Esqueci até o nome dele, tinha um nome assim, diferente. Pois Caboclo, né? Caboclo? Caboclo não, Caboclo entrou depois dele. Depois dele. Mas então a CBF tem sido meio questionada, né? E a CBF tem feito uma coisa que para nós do estado do Rio, eu cresci com o Maracanã sendo assim mais ou menos a casa da seleção brasileira. Ela jogava bastante aqui, fazia o final de torneios, etc. E de um tempo para cá que a CBF, o comando mudou, o Maracanã quase não tem sido usado pela seleção brasileira. Né? Na Copa do Mundo 2014 no Brasil, o Brasil jogou 2 vezes em Fortaleza e não jogou nenhuma vez no Rio. Ele jogaria a final, se chegasse à final. Mas por que 2 vezes em Fortaleza e nenhuma vez no Rio? Você não pode nem apostar numa final, né? Você não pode nem apostar numa final, porque a gente não sabe. Então eu estou meio desanimado assim, com a seleção. A minha seleção é o Flamengo. Mas eu achei, parecia que estava tudo armado. O cara não botar o Neymar para bater pênalti. Tá um menino que ninguém conhecia, gente, nem sabia. Outro novo, sem experiência assim, de pênalti, já ir para lá com os nervos à flor da pele. O que ele podia fazer? O que ele fez? Levar um gol ganhando de 1-0 no final da prorrogação de contra-ataque é duro. Ali faltando 4 ou 5 minutos, gente. Qual a obrigação dele? É mandar recuar todo mundo, não é isso? Tocar a bola, toda. O que nós sabemos fazer, tocar a bola, matar o tempo. A defesa toda para ele. Eu não entendi aquela, entendeu? Sei que o cara já estava até doido que o Brasil perdesse. 6 anos de trabalho, né? É muito tempo. Ele teve toda a condição do mundo de apresentar um trabalho melhor. Eu acho que, tudo bem, eu acho que ele tentou tudo que ele pôde, mas eu acho que está na hora da gente evoluir. Claro, ele tinha que ter virado
aqueles minutos ali? Tinha. Com certeza, com certeza. Todo mundo, eu vou recuar todo mundo, ninguém essa bola não vai passar de jeito nenhum. Pois é. Não, mas não sei, o que Nós passou na estamos cabeça precisando ter dele? um time mais forte mentalmente, um time mais guerreiro, sabe? Nosso time, nós estamos com muita coisinha, não tem nada contra não, mas muita dancinha depois de gol. Muita vaidade, muito cabelo colorido. Isso, eu acho que estavam te imitando, Marli. Você tem essa cor de cabelo a vida toda. Eu acho que eles viram você. Eu não sei o que resolveram, gente. A seleção toda de cabelo loiro. Pois é. Então, essas coisas são legaisinhas, mas o importante é ganhar a Copa, é entrar focado para ganhar, né? Para levar mais a sério. Então vamos bem, vamos pro salão. Então todo mundo acabou e encerrou. Isso. A Copa começa amanhã, vamos todo mundo pro salão hoje. Então pronto, acabou. Pois é. Eu sei que na delegação do Brasil tem que ter pelo menos um cabeleireiro, um profissional para fazer aquilo. E, por exemplo, não teve nenhum psicólogo, uma psicóloga para trabalhar o ambiente do time, não teve. Exato, você lembrou bem isso. Mas fazer o cabelo... Todo mundo. Ai, meu Deus do céu, que pessoa infantil, né? Pois é, então eu acho isso, um time, assim, a nossa garotada, nosso time foi um pouco infantil. E Copa do Mundo é guerra. Copa do Mundo são 7 jogos só. Você tem que entrar com muita vontade. Só 7. 7 se chegar na final. Eu sei, chegar na final. Nós jogamos só 5 e saímos. Só 5. Então, é a vida ali. Você vê, os jogadores de 70... Eu sabia que era só 7 jogos, né? Só 7 jogos. Então, não tem tempo para você se distrair. E deu azar, machucando aqui, machucando. Pois é. Você nunca teve aquele azar todo, né? E aí convocou mal, só tinha 3 laterais, levou o vovô lá, Daniel Alves. O Pombo é da onde? O Pombo está Até Pombo na jogando Inglaterra. Ele começou no América Mineiro, o Fluminense comprou, aí depois o Fluminense vendeu para um time da Inglaterra e agora está no segundo time da Inglaterra, né? Sim. Mas, enfim, eu acho assim, foco. Você vê a Argentina, você vê a Croácia, eles jogam com muita vontade. Muito, amor. Pois é. Na Argentina, então, tem amor. Isso. É ali, entendeu? Isso. Agora, nós, infelizmente, estamos ali. O meu já está garantido. Pois é. Eu acho que eles tentaram tudo, mas eu acho que o foco podia ser maior. O foco podia ser mais concentrado. Eu culpo muito ele. Aquele jogo aqui, ele tinha que ter posto para bater pênalti. Isso não me entra na minha cabeça. Com certeza. Acho que nem de ninguém. Não, você tem que ser, o técnico tem que ser estrategista. O lógico. técnico tem que ser frio para tomar as decisões dele. E tem que ser imparcial. Enfim, não sei, ele falhou. E no final, quando todo já derrotado, o rapaz ele chorando, desesperado, ele virou as costas e foi embora. Como se não tivesse nada a ver com isso. Pois é. Como não conhecesse ninguém ali, um torcedor qualquer. Exato. Perdeu, dane-se. No dia seguinte, a Argentina foi para os pênaltis também contra a Holanda. Quem foi o primeiro batedor da Argentina? Messi. Pois é. Messi. É o teu negócio. A grande figura da seleção argentina. O nosso primeiro foi o Rodrigo, um bom jogador, gente boa dessa, com 21 anos. É difícil, né? É mais difícil. Que ninguém conhecia, o garoto foi pra lá, gente. Pois é. Só aquele nervosinho, mas a responsabilidade dele, pronto. Pois é. Então, se fosse o Neymar, fazia logo o primeiro gol. Outra coisa também, eu fiquei com raiva do time, fiquei mesmo. Ele não ter convocado o Gabigol, absurdo. Você vê, quando o Neymar adoeceu não, se machucou, já sabia que tinha garantido ele o Gabigol para ver. Ele levou 8 atacantes. 8 atacantes. Quer dizer, levando 8, não tem vaga para Gabigol. Pois é. E pecou feio. E Gabigol para mim, ele faz parte de um clube de jogadores que tinha o Romário, o Rivaldo, jogadores que crescem nos jogos mais importantes. Exato. Entendeu? O Gabigol é um homem, ele joga bem sempre, de uma forma geral, mas nas decisões, você vê, 3 decisões que ele participou da Copa Libertadores da América, em 3 decisões ele acabou de fazer 4 gols. Na final da Libertadores. É garantido. Você pode botar que ele garante. Pois é. Então como que você não levando 8 atacantes, não tem uma vaguinha para o Gabigol? Diz que ele tem os protegidos dele,
Pois é. Só pode ser. Pois é. Eu acho que seleção tem que ser os melhores do momento. Não adianta ser o melhor de 3 anos atrás, tem que ser o melhor hoje. No momento. É. Aqui, ele levou alguém do Palmeiras? Goleiro, o Everton, o terceiro goleiro do Palmeiras, um bom goleiro. Nós estamos muito bem servidos de goleiro, né? Aí você vê, o Palmeiras foi campeão. Será que só tinha um? Não, pois é, se questiona porque o Dudu não ter ido, se questionou muito o Rafael Veiga, que já teve um período que ele estava arrebentando no Palmeiras e nunca foi convocado. O Dudu não foi convocado. Quer dizer, é o que você falou, ele andou convocando um meio de campo novo, Danilo, se não me engano, mas que acabou não foi para a Copa, né? O nosso meio de campo, ele não levou gente criativa, ele só levou o Everton Ribeiro do Flamengo, que mal jogou. Então, eu acho que precisava ter desse nível de jogador para incrementar melhor o nosso ataque. Não, ele foi péssimo, muito. Ainda bem que já foi embora, vamos arranjar outro para a seleção, já foi tarde. Você vê, ele é antipático, eu lembro de estar sempre sério. Ele mesmo falou assim, por que eu ia comemorar? Não, por que eu ia ficar triste? Eu nunca participei de comemoração quando a seleção ganhava. Ele falou isso, eu ouvi, ninguém falou para mim não. Frio. Muito frio. Não pode ser assim. E inventou uma língua nova, né, o titez. Nas entrevistas ele falava um monte de termo que quase ninguém conhecia direito. Para que isso? Eu acho que é muito mais simples, se você domina bem um assunto, você deve falar de uma maneira que qualquer um entenda a sua palavra e não falar de forma técnica. Eu gostava, o Filipão diferente, Zagallo, né? Também diferente. Parreira, isso mesmo, Parreira. Pois é. E, infelizmente hoje, se eu te perguntar, eu estou aqui para responder, mas se eu perguntar a você, qual brasileiro que você gostaria de ver como técnico? Você tem algum? Não. No momento? Pois é. Não, no momento não. Mas eu vou pensar nisso daí. Pois é. Mas quase ninguém tem uma resposta definitiva. Não, eu vou pensar nisso daí. Você agora... Talvez. Eu vou falar alguns nomes, não que... Mas Renato Gaúcho, o Cuca, o Diniz do Fluminense, embora esse eu não concordo, eu achei que está muito no começo ainda, mas se fala nele. O Ceni do São Paulo... Tudo. Mas nenhum desses nomes tem assim, uma unanimidade, tem uma maioria. Eles podem ser citados, estou citando por ser os técnicos de Cuca, né, que estava no Atlético, os técnicos assim, mais falados ultimamente. Né? Mas você vê o seguinte, a gente não precisa ficar preso a esses nomes, que nem o Fortaleza, que é um dos times também bem geridos do Brasil, descobriu lá o técnico que estava lá, nem estava na Argentina. A Argentina estava no Chile e Vojvoda. E está indo super bem lá e está firme lá. Então a CBF precisa descobrir seu Vojvoda, seu técnico, que vai levar a gente a novas vitórias. Pois é, eu acho que a gente está na hora de... Eles já devem estar sabendo. Sim. E Deus quiser. E tem que ser, vamos lá para a Europa, ver se eu acho que Portugal deve ter tem muita gente boa, pelo que eu estou vendo, né? Exatamente. Você vê como tem técnicos de Portugal. Né? Não, já chega de Tite, chega. Isso. Deus me livre. Eu concordo plenamente com isso. Então, por que ele saiu do Corinthians, esse novo agora? Esse é o problema que ele criou para ele, né? Porque ele, ao sair do Corinthians, o contrato ia terminar mesmo, como terminou. Mas ele terminou o contrato. Ele cumpriu o contrato dele. Mas aí ele deu a justificativa que ele amava o Corinthians, mas ele estava com um problema familiar, a sogra dele estava doente, e teria que voltar para dar assistência. Aquele de Portugal. E aí, 20 dias depois, sei lá, veio para o Flamengo. Essa não colou da sogra, não. Se fosse a esposa... Pois é. Então ele criou aí um probleminha para ele. Quando ele for jogar lá em São Paulo, no estado do Corinthians, ele vai sofrer. Nunca ninguém vai estar tão de uma sogra assim. Todo respeito à sogra, mas... Pois é. Então ele criou a situação.
eu diria para você que, para mim, ele buscou perspectivas maiores. Nada contra o Corinthians, é um grande time, é um grande clube do Brasil. Já foi melhor, né? Mas já foi mais forte, tá? Exatamente. E o Flamengo hoje, eu acho que é o sonho de qualquer treinador, porque ele dá ao treinador a condição de formar um time forte, ter toda a estrutura necessária para o time ir bem. Se vai ganhar, depende de sorte, de um monte de coisa. Mas a condição para isso, o Flamengo dá. Então, e o estrangeiro não vem para cá para perder ou para só lutar. Ele quer ganhar. Aqui, olha, nosso horário está terminando. Você quer falar mais um pouquinho sobre sua loja, dar o endereço? Isso. Eu queria primeiro ressaltar, somos agora 2 lojas em Friburgo, uma do Serginho, a outra minha. Os flamenguistas vão ficar muito mais bem servidos, já estão mais bem servidos do que antes, com uma loja só. E a minha loja está ali no Espaço Arp, né? É de frente para a avenida, né? Vocês passando ali na frente já vê o escudo nosso lá da Nação Rubro-Negra, que é o nome da franquia, né? E uma boa vitrine com vários produtos do Flamengo. Então, a hora que vocês passarem pelo Espaço Arp, não deixem de nos visitar, não deixem de conversar com a gente. Nós estamos lá com a taça, a réplicas, né? Do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mundial de 81 e da Libertadores da América, que é assim o nosso xodó, né? Ganhamos 3, nos equiparamos aos maiores clubes do Brasil e está lá a taça completinha com a plaquinha do Flamengo 2022 disponível para que você tire sua foto, seu filho, sua família, enfim, né? Que eu acho que é um orgulho muito grande a gente poder tirar uma foto com a Libertadores. E desejar um Feliz Natal a toda a comunidade friburguense, que a gente continue sendo uma cidade que está desenvolvendo, que está crescendo, que o Brasil passe por essa turbulência que vai ter agora, está tendo agora, e que a gente tenha um ano de 2023 muito bom para todos. É que o Flamengo traga o campeonato. Supercopa, Recopa e Mundial, só isso. Tá ótimo. Não, e a Libertadores. Exato. Olha, quero te agradecer. Eu sei que você anda ocupado no final de ano, né? Uma loucura, né? Principalmente quem tem comércio todo. E telespectadores, até semana que vem, entendeu? E que vocês aproveitem bastante o final de semana, que é muito bom, né? É isso. E você, te agradeço e sucesso lá para vocês. Né? Muito obrigado, Marli. De novo, é muito orgulho para mim estar aqui. E quando você quiser, você já sabe, você tem meu telefone. Marli, estou com uma novidade aí, então, sabe ligar. Eu vou usar isso aí, você está prometendo na frente de todo mundo. Não, claro, não, com certeza. Seu horário está à sua disposição. Tá bom, muito obrigado, Marli. Nada, então, olha. Até qualquer hora dessa, tá bom? Beleza. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.